Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma aula sobre a história dos Estados Unidos. Nós abordaremos a formação do território norte-americano ao longo do século XIX. Nós trataremos da expansão territorial dos Estados Unidos ao longo do século XIX. Nós veremos a formação do território norte-americano. A princípio, aqui em 1776, né, esse era o território que dizia respeito aos Estados Unidos. E ao final do século XIX, nós temos a formação dessa grande nação, mais a anexação de outras áreas além desse território. Por um lado, nós veremos os mecanismos que estiveram presentes nesse processo de conquista, né, do território norte-americano, e buscaremos também compreender as divergências que possibilitaram a chamada Guerra Civil Americana. Então, na formação desse território norte-americano, houve um problema na chamada Guerra de Secessão, que expôs a tensão que existia nessa dinâmica de ocupação das terras rumo ao oeste, que acabaram evidenciando essas diferenças entre norte e sul e resultando em disputas políticas, né, na condução aí do país, que resultaram em disputas militares, que resultaram, né, em uma guerra entre esses modelos antagônicos do norte e do sul, que nós veremos aqui na Guerra Civil Americana. Então, o foco da aula, né, o nosso mote, o nosso foco principal está em entender esse processo de formação dos Estados Unidos aí do finalzinho do século XVIII até o finalzinho do século XIX, né, e os elementos que estiveram presentes, como compra, diplomacia. Nós abordaremos essa questão aqui, o extermínio indígena, né? Não precisa nem falar que nessa abordagem nós temos uma questão demográfica, porque vai ser o incentivo da imigração por conta aqui da lei de terras, né? Você vai atrair um número crescente de imigrantes e o choque com os indígenas que ocupavam aqui o território norte-americano. Desse ponto de vista, as nações indígenas, eu já adianto aqui, né, elas serão exterminadas. Haverá um grande genocídio indígena aqui na ocupação do território norte-americano. Então vamos abordar aqui o nosso primeiro tópico, que diz respeito à expansão territorial dos Estados Unidos. O que é essa expansão territorial dos Estados Unidos? É a marcha para o oeste, é a construção da nação norte-americana. O que era o oeste até essa expansão territorial? Era um local de índios, búfalos e caçadores. Após a independência dos Estados Unidos e essa expansão rumo ao oeste, né, para o oeste no século XIX, vai simbolizar a construção dos Estados Unidos como uma nação imperialista. Então, o imperialismo norte-americano, ele nasce, né, vamos dizer assim, a princípio, internamente, configurando, ganhando territórios, né, na América, muito além do que era aquela região que compunha as 13 colônias. Desse ponto de vista, a marcha para o oeste, ela é uma fronteira agrícola. Ela simboliza a expansão da civilização e do capitalismo em direção ao oeste, que aparece agora como uma terra generosa, uma terra que vai fornecer riquezas, principalmente através da agricultura, do trigo e da pecuária, da criação de gado. Beleza? Um outro ponto importante que vai empurrar essa expansão territorial dos Estados Unidos rumo ao oeste é a expansão ferroviária, que começa, né, ali no início do século XIX e em meados ali de 1820, 1830, nós já temos uma ligação ferroviária envolvendo a costa oeste e a costa leste. Um outro ponto interessante também é a descoberta de ouro na Califórnia, que vai levar a grandes contingentes populacionais a saírem da região que seria, né, a região primitiva aqui que aparece no mapinha, que compõe as 13 colônias, e vão partir para a direção da Califórnia em 1848. As justificativas que vão embasar essa expansão territorial dos Estados Unidos, nós vemos
aparecer através dessa crença no progresso. O índio representa o atraso. A civilização, o branco, o europeu, que vai rumo ao oeste, ele leva o progresso. Então a base dessa expansão é uma ideologia imperialista, sim, que fica visível na doutrina do Destino Manifesto. O que é esse Destino Manifesto? É uma crença ideológica e religiosa, na qual os colonizadores americanos deveriam se expandir pela América do Norte. Então Deus já tinha manifestado o destino dos norte-americanos, que era ocupar o oeste. E aí dane-se os índios. Fica mais visível também essa ideologia imperialista na doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? América para os americanos. Então significa, a princípio, a conquista do território, a fabricação dos Estados Unidos e depois a conquista, levar esses ideais para toda a América. E aí, pobre do México, que vai estar aqui, vai ser o primeiro que vai enfrentar esse expansionismo norte-americano. Então percebemos, pelo mapa que eu coloquei aí, que nós temos uma temporalidade. Começa aí com as 13 colônias, após a independência, e esses territórios que vão compor os Estados Unidos vão sendo anexados aos poucos, beleza? Essa lei de terras, que vai promover a ocupação do oeste, ela será modificada então após a independência em 1776 e possibilita esse avanço das fronteiras rumo ao oeste. A base legal vai se chamar Homestead Act de 1862. O que é isso? É uma lei de terras na qual os lotes são concedidos àqueles colonizadores que se empenham em conquistar o oeste. Então os lotes de terra são doados aos colonizadores que vão para o oeste. Isso incentiva bastante a imigração, uma demanda por pessoas e por pequenas propriedades. Então esse Homestead Act estabelece que se você for um colono e for para o oeste, você vai ganhar uma terra, se você cultivá-la, essa terra passa a ser sua. Então isso incentiva bastante a imigração para os Estados Unidos e também no oeste americano fica mais evidente as pequenas propriedades rurais. Quais são os mecanismos que estiveram presentes nessa conquista do meio oeste americano? Nós temos alguns que eu coloquei aqui, que eu destaquei. Compra de territórios, por exemplo, a Louisiana, em 1803, é comprada da França. A Flórida é comprada da Espanha em 1819. E a região que compõe o Alasca é comprada da Rússia em 1867. Um outro mecanismo de conquista desse território no oeste é a diplomacia. Por exemplo, o Oregon, ele é anexado aos Estados Unidos perante um acordo diplomático com a Inglaterra. E a guerra, principalmente contra o México. Tem até uma frase interessante que fala: pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. O México perde territórios nesses conflitos para os norte-americanos, e as regiões ali que compõem o Texas e a Califórnia eram do México e passam a ser dos Estados Unidos. E não precisa nem falar que os índios serão os mais afetados, O extermínio indígena é a grande marca desse avanço da fronteira rumo ao oeste. Nesse contexto de expansão das fronteiras rumo ao oeste, nasce um problema que será solucionado através da Guerra Civil Americana, que vai de 1861 até 1865, que é também chamada de Guerra de Secessão. O que seria a Guerra de Secessão? É a guerra de separação. Por um momento, os Estados Unidos poderiam ter se transformados em Estados desunidos da América, aqui na Guerra de Secessão. Então, o que é isso? Quando a gente está falando, se a gente voltar lá na colonização dos Estados Unidos, nós temos dois modelos antagônicos. O norte, nesse processo de ocupação do oeste, ele vai defender algumas ideias que têm as suas raízes coloniais, têm raízes históricas, na qual o norte aparece como abolicionista, como protecionista e como a favor de um modelo mais industrial. Então, as nações que compõem ali as 13 colônias, aquela
aquele grupo de estados do norte, eles têm ideias para abolir a escravidão, para proteger a economia, principalmente de produtos importados da Revolução Industrial europeia e inglesa. E eles querem, né, por que proteger a economia? Para fazer o seu desenvolvimento industrial. Então, abolir a escravidão e proteger a economia através de taxar produtos importados é fundamental para o desenvolvimento industrial dos estados do norte. No sul, por sua vez, nós temos uma outra ideologia, que é mais escravista, baseada no livre-cambismo e na sua natureza agrícola. Desse ponto de vista, o sul dos Estados Unidos, né, eles queriam, aqueles estados, compor uma outra nação que possivelmente seria bem diferente do norte dos Estados Unidos. Então eles queriam manter a escravidão, eles não queriam protecionismo, isso que é o livre-cambismo, pode entrar mercadoria, né? Eu vou exportar produtos agrícolas e eu vou importar produtos industrializados sem taxa nenhuma. Então, dessa conquista do oeste, qual desses modelos irão predominar? Né? O norte, o modelo do norte ou o modelo do sul? É disso que nasce a Guerra Civil Americana, né? A luta entre o norte e o sul dos Estados Unidos. São modelos antagônicos que irão se degladiar. E não precisa nem dizer, né? Aqui chegando ao final dessa aula, nas consequências da Guerra de Secessão, nós temos a vitória do norte. Então, a vitória do norte significa, né, a união dos Estados Unidos dentro desse ideal federalista. Se o Sul talvez tivesse vencido, os Estados Unidos seria totalmente diferente do que é hoje. Então essa guerra de secessão define o futuro dos Estados Unidos, no qual haverá a supremacia do capitalismo industrial. A partir da vitória do Norte na Guerra de Secessão, nós temos um rápido processo de modernização da sociedade norte-americana e veremos aí um crescimento econômico, né, um crescimento industrial e um crescimento demográfico fantástico. Beleza? Um outro ponto, após a Guerra de Secessão, é abolida a escravidão. Significa, né, capitalismo industrial, eu preciso de mercado, eu não posso ter escravos. Por outro lado, a abolição da escravidão não significa o fim do racismo, muito pelo contrário. Nos Estados Unidos, né, começa a partir daí uma questão racial, que é a acentuação do racismo. Beleza?